Olá, eu sou a Bruna Melhorança, sou atriz, apresentadora e locutora. Oi, sou a Aline Fonseca, jornalista e assessora de imprensa, e esse é o Rasgando Checklist, podcast feito para você, que assim como nós, ainda não sabe muito bem o que é para fazer, mas continua tentando. Exatamente para você mesmo que pensou que 30 era a idade do sucesso, mas cá está aos 40 se sentindo enganada e frustrada. Então, se você já passou dos 30 e ainda não ficou quase nada daquele checklist do adulto prêmio, que é a casa própria, né? Vida financeira incrível, relacionamento incrível, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E se você já ticou, não tem problema nenhum, viu? Você pode chegar e ensinar pra gente o caminho das pedras, porque a gente quer, né, amiga? Tá precisando. O que interessa é o caminho, esse é o ponto. Essa é a ideia. E o caminho, muitas vezes, Bruna, tem obstáculos reais e imaginários, sabia? Muitas vezes, amigo, achei que fosse sempre. Começar o episódio de hoje, eu ia fazer uma pergunta pra você, quem tá assistindo. Você já se sentiu como uma fraude esperando ser desmascarada ou desmascarada? Já sabotou o sucesso bem na linha de chegada? E se a resposta for sim, você não tá sozinha, né, Bruna? Não, você tá comigo. Você faz parte do clube da autossabotagem. Olha só que bacana. Exatamente. Amiga, quando a gente fez essa pauta, eu falei assim, gente, é praticamente uma sessão aqui de análise, né? Porque eu sou a rainha da autossabotagem, mesmo prestando atenção e tentando não fazer, né? É impressionante como a gente tá sempre se autossabotando, né? É a nossa querida síndrome da impostora, né? Ela é conhecida, o pseudônimo É esse. é esse, né? Queridinha. Exatamente, né? E é uma coisa que não é essa autossabotagem, né? Ela é um distúrbio psicológico, né? Mas ela não é uma doença, não é uma patologia que tá ali no CID, que o Amarildo falou pra gente naquele outro episódio, né? Que é o livro ali das doenças e transtornos mentais, né? A classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Ela não está aí dentro porque ela não é considerada um transtorno mental oficial, mas sim um padrão psicológico, né? Então ele é um fenômeno psicológico, né? Em que os indivíduos eles sentem a sensação de serem uma fraude, né? Mesmo tendo evidências da sua competência, do seu sucesso, né? De tudo, né? De tudo que as pessoas falam, de tudo que acontece ali, né? Mesmo com todas essas evidências, eles estão sempre duvidando das nossas, né? A gente está sempre duvidando. Vou me incluir, né? Das nossas habilidades e conquistas, né? A gente está sempre atribuindo a sorte, né? A uma pessoa que indicou, né? E essa pessoa que sofre com isso, né? Ela tem medo de ser desmascarada, né? Porque ela acha que ela é uma fraude, então o tempo inteiro ela acha que ela não tem o merecimento de estar ali, onde ela se encontra. Então ela tem medo que a qualquer momento alguém vai perceber que ela é uma fraude e vai tirar ela dali daquele lugar que não lhe pertence. Desmascarada a qualquer Exatamente. momento. É. Né? Sim. Uma sensação estranhíssima. É. Você tá ali, de repente, se descobrirem que eu realmente sou. E aí, né? E aí? E a máscara vai cair, né? A máscara vai cair, você enxotado daqui de alguma forma. Sim. Nunca mais vão querer me ver, nunca mais vou conseguir nada. Vão descobrir, vai ser horrível. E essas pessoas, inclusive, eu estava até ouvindo um podcast com a Ana Beatriz Barbosa, né? E ela estava falando que essas pessoas, é muito comum elas até evitarem contato social, tipo, sei lá, tem um happy hour da empresa, ela não vai, porque ali é o momento de desmascararem ela, de perceber que ela não é tudo isso. Que ela não é tudo isso, E sobre a síndrome da impostora, tem uma curiosidade, né? Uhum. Ela foi identificada pela primeira vez em 1978, em estudos focados nas mulheres, olha que interessante. Mas ganhou visibilidade, né, e popularidade na nossa geração, né, na geração milênio. Uhum. Segundo pesquisa, vários fatores socioculturais e profissionais contribuem para essa percepção, né? Que são eles, alguns aqui eu falo. Cultura de desempenho em mídias sociais, pressão no mercado de trabalho, visibilidade e discussão sobre a saúde mental e altas expectativas. Uhum. Tudo que a gente vê nos dias de hoje, né, Sim. gente? Acho que é por isso que ela ficou tão famosa com os milênios. Sim, e eu acho que ficou famosa também, né, amiga, muito mais pelas redes sociais, né? Sim. Porque a comparação, né, é uma coisa
muito ruim, né? E a gente já se compara o tempo todo com as redes sociais, a gente se compara mesmo sem querer, né? Porque você tá ali vendo as coisas ali, né? A vida das pessoas e você tá sempre, né? O outro é mais bonito, o relacionamento do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, o outro é mais talentoso, o outro consegue mais coisas. Então a gente tá sempre se comparando, tá sempre frustrado, né? Eu acho que não é à toa que foi na nossa geração que essa síndrome da impostora, né? Dessa coisa da autossabotagem veio à tona, né? Veio com mais força. A gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor, né? Exatamente. E às vezes é sintética, né? É sintética. Não é nem natural, gente. Sim, exatamente. E as altas expectativas, né? Porque a gente tem muita expectativa no mercado de trabalho, né? De ter um cargo, de ter um bom salário. Sim. Isso não acontece, gente. A gente fica se comparando com o outro. A gente já falou isso aqui, né? Que tá com a mesma idade que a gente e tá super bem profissionalmente, né? E aí a gente se questiona, né? Poxa, mas então eu sou uma fraude, né? Porque a pessoa que tem a mesma idade que eu teve o mesmo tipo de estudo, aí a gente já coloca uma caixinha também. E tá lá, né, se dando super bem. E por que eu não tô, né? Por que eu não tô? Sim. Então, essa comparação é que pega mesmo. E é isso que você falou, né, amiga? Ela tá presente em várias áreas da nossa vida, né? Mas, sobretudo, né? No mercado de trabalho, né? Eu acho que nessa parte profissional é onde a gente mais se auto-sabota, né? Claro, a gente se sabota, né, em outros lugares. E você falou uma coisa interessante, né? Que foi diagnosticada aí, né? Ela foi identificada pela primeira vez, né? Na década de 70, em estudos focados nas mulheres, né? Então aí, um recorte de gênero, né? Sempre. Sim. As mulheres ali, né? Sofrendo mais. E aí, teve uma pesquisa, né? Que foi realizada em 2022 pela empresa de auditoria KPMG, que revela que 75% das mulheres em cargos de executiva relataram ter sofrido essa síndrome, né, em algum momento da carreira, né? E mais de 81% das entrevistadas acreditam que colocam mais pressão sobre si para não falhar do que os homens, né? Mais pressão do que os homens, né, para não falhar. Né? Então, isso mostra assim, que, né, as mulheres ela têm mais essa tendência a não se sentir merecedora, né? E aí teve uma outra pesquisa que eu vi que foi feita nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, né, que mostrou que 70%, de novo, né, um número alto das entrevistadas, todas executivas influentes, se sentem uma fraude, né? Ou seja, elas acham que não merecem o cargo que ocupam, né? E por que, né, que ela afeta, né, mais as mulheres, né, devido a fatores sociais, culturais, ao machismo estrutural, que a gente sabe, né? Então, só para ter aí um ponto, né, de atenção, né, que é um recorte de gênero, mais uma vez, um tema que tem esse recorte de gênero, né, amiga? E a mulher tem, além disso, ela tem a pressão de ser uma boa esposa, uma boa mãe. Nossa, é muitas coisas, né? E ser boa no trabalho. Então, né? Eu preciso ser boa no trabalho também. A gente tem que ser boa em tudo. Tem até piada disso, né? A gente tem que ser boa esposa, a gente tem que ser boa profissional, a gente tem que ser boa mãe, a gente tem que ser boa amiga e a gente tem que ser gostosa. Exatamente. Além de tudo, tem que ser gostosa. Tem que ter corpão. E tem que lidar com tudo. Tem que lidar com tudo e fazer tudo maravilhosamente bem, né? Como que não vai fazer bem? Como é que não vai fazer bem? Exatamente. Gente, eu, hein? Sim. E é uma coisa, né? Que, de novo, voltando aqui, né, para as nossas próprias experiências, né, é uma coisa que a gente faz sem perceber, né, Aline? A hora que vê, a gente está se auto-sabotando, né? A gente tem medo, né, do sucesso e tem medo, parece que a gente já antecipa um fracasso, né? A gente já antecipa, a gente já fala assim, não vou fazer isso, sabe? Eu me lembro uma vez, não foi comigo isso, né, que uma amiga de um amigo, né, eu morava junto com um amigo e essa amiga dele ia prestar vestibular para a escola que eu fiz, a Escola de Arte Dramática na USP, né? E era o sonho dela entrar na escola. E eram 4 fases. Ela passou, foi para a 4ª fase. Ela foi indo bem e o meu amigo que estava ensaiando ela, preparando ela para as provas e tudo mais. Quando chegou na última, ela estava super empolgada e eu presenciei todo esse movimento porque eles ensaiavam em casa. Aí eu lembro que quando chegou a última fase, que era um estágio, né? A última fase é um estágio lá dentro da USP, que a gente fica 4, 5 dias ali tendo aula com os professores, tudo. Ela já foi derrotada.
Ela falou assim, ai amigo, ela agradecendo ele, muito obrigada por tudo que você fez e tudo mais. Olha, mesmo que eu não passe, chegar até aqui já foi uma vitória. Ela já estava com um discurso de derrota preparado. Sim. E ela não passou. Olha só. E assim, aquilo foi claramente identificado por ele, por mim que estava de fora, né? Mas por ela não. Então assim, é um medo, né, que a gente tem de fracassar, que a gente já antecipa. Né, a gente já acha que vai cair, então a gente mesmo se derruba, Sim. né? Nossa, eu posso contar milhares, né, de histórias minhas, né, de autossabotagem na vida profissional, né? De chegar num teste e ter lá, tipo, 10 atrizes, já encontro 10 atrizes ali que eu falo, não vai ser eu, né? Já não vou nem, não sei nem por que eu tô fazendo aqui. Porque não vamos escolher, porque olha, tem essa, tem aquela, essa aí faz um monte de coisa, aquela lá faz. Aí você já se coloca pra baixo. E também acontece muito comigo, assim, às vezes eu quero muito pegar um trabalho, porque eu tô precisando de dinheiro, e porque eu acho que o trabalho também é legal, tudo. A hora que eu pego, no mesmo momento que eu pego, eu já desvalorizo aquilo. Eu já falo assim, mas também, isso aí é um trabalho pequeno, qualquer um pega, né? Eu queria aquele. Não. Queria aquele lá, né? Aquele lá não sou eu que pego. Então, assim, você está sempre desmerecendo aquilo que você tem, as suas conquistas, sempre almejando e também achando que não vai conseguir. Então, é um sentimento de frustração eterno, né? Constante. Você falou da sua amiga, eu também conheci uma menina que estudou comigo e, nossa, ela é super inteligente, sabe? Fez aqueles cursinhos, né, para vestibular, se preparou. E ela queria muito passar para estudar na USP, enfim. Acho que ela queria coisas exatas, né? Eu até falava, meu, você é um crânio, você consegue fazer uma conta em 2 minutos, resolver esse negócio aí do Bhaskara, que ninguém entende direito. E aí ela tava me contando que ela tentou vestibular 2 vezes, mas na hora de fazer a prova, ela não conseguia fazer nada. Ela não conseguia. Ela já tinha esse pensamento, eu não vou conseguir, eu não vou passar. E aí eu fiquei assim, gente, mas você é incrivelmente inteligente, claro que você ia passar. E ela não conseguiu e até desistiu, assim, de passar na USP por causa disso. Exatamente o que você falou, ela já foi com esse sentimento. Não vou conseguir, sendo que ela tinha muita capacidade para passar, nossa, com certeza. Mas ela já foi assim, com esse... Por isso que, de novo, é uma coisa chave, né, que eu percebo nessa síndrome da impostora, é não se comparar. Sim. Porque se você for olhar para a trajetória do outro, você sempre vai encontrar gente melhor do que você. Sim. Né? Então você não se comparar... E vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu, sabe? Eu lembro que uma vez eu ouvi, indo pra minha experiência como atriz, né? Alguém falando assim, quando você for fazer um teste, não coloque na sua cabeça que a pessoa que tá ali fazendo o teu teste, o assistente de direção, ou até mesmo o diretor, tá contra você. Não, tá todo mundo ali querendo que você vá bem. Ninguém tá torcendo contra você, não. Tá todo mundo ali querendo achar uma atriz. Então, eles estão querendo que você vá bem. Então, quando eu escutei isso, eu já mudei essa chave. Não, então ninguém aqui tá contra mim nesse estúdio, né? Eles estão querendo que eu faça um bom trabalho e eu também tô querendo fazer. Então, esse é uma coisa que a gente já tem que prestar atenção, né? As pessoas não estão contra você, né? Ninguém tá contra você. E é o que mais a gente pensa, né? Porque a gente mesmo fica contra, né? E aí fica muito essa coisa, né? Ai, você acha que não merece? Eu fico pensando assim, não, gente, mas eu mereço. Eu mereço. Porque eu mereço, viu, gente? Ó, universo, tô falando aqui no microfone. Eu mereço, nós merecemos, né, amiga? A gente merece muito. Mas eu não sei o que acontece, né? A gente precisa se visualizar em lugares bons, né? A gente precisa se visualizar conseguindo aquilo e tudo mais. Mas é impressionante. Eu tô lá fazendo meu exercício, me visualizando, conseguindo alguma coisa. Aí, pronto, alguma coisa interrompe o pensamento. Aí aparece aquela imagem pior possível que existe. Exatamente. Mas eu falo, meu Deus, quem foi que escreveu isso? Não fui eu, né? E nunca vai acontecer, a pessoa imagina da pior maneira possível, né? Muito louco isso. Sim. E aí também, não é só na questão profissional, né? Eu assisti uma série que se chama Invejosa. Você até colocou nos stories, eu anotei pra eu assistir também. É uma série argentina. E aí, exatamente, a Vicky, né, que ela é uma anti-heroína, protagonista, tem muito essa questão da autossabotagem. Nas primeiras temporadas, principalmente em relação a relacionamento. Com o pai, com a mãe, com a irmã, com as amigas.
E relacionamento amoroso também. E aí tem eu não vou dar muito spoiler, tá, gente? Aí tem um momento que ela tá se separando, começa assim, né? Ela se separando, ela tem quase 40 anos. E aí ela tá nesse turbilhão de sentimentos. E aí depois o tempo vai passando e ela conhece um cara. Mas o cara que ela conhece, que ela se interessa, não é aquele que ela idealizou. Nunca vai ser. Aí ela começa a fazer coisas pra auto-sabotar aquele relacionamento. E é muito louco, porque é exatamente o que ela sempre quis em relação a ter uma pessoa, um parceiro, né? Tudo ali que ele tem é o que ela queria. Mas como ela idealizou um outro tipo de pessoa, ela acha que não, aquilo não é pra mim. E aí ela começa a se auto-sabotar o relacionamento. E é muito que a gente faz. A gente faz né? o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como você falou, a gente quer aquele teste, a gente passa e fala, mas também, né? Uhum. Não era exatamente isso que eu queria, Sim. mas... É. E é bem legal a série, fala muito disso, assim. E eu vou assistir essa série, que a hora que você colocou, só pelo nome eu me interessei. É muito legal. Invejosa, porque inveja é uma coisa proibida, né? As pessoas falam, ai, ela é invejosa. Gente, eu sou invejosa. Eu tenho inveja. Claro. E assim, quando eu lembro que eu falei na terapia uma vez, olha, eu estou sentindo inveja. E ela falou, tá tudo certo. Tá tudo certo. Todo mundo sente inveja. O que não é legal, gente, é você desejar o mal pro outro, né? É você falar assim, nossa, essa pessoa não merece estar ali. Essa pessoa, não quero que ela esteja ali. Isso não é legal. Mas você sentir inveja no sentido de, eu também quero isso pra mim. Sim. Eu tô com inveja dela, porque eu queria estar vivendo isso também. Isso é humano, gente. Sei lá, se você não tem inveja, que bom. Que bom que você não tem. Que bom, porque acho lindo quem não tem inveja, né? Mas eu tenho. Então, assim, e sobre os relacionamentos, né, que você falou, eu ouvi isso num podcast e me identifiquei, porque eu me identifico em todos os setores, né, da autossabotagem. Em qualquer relacionamento, né? Seja amoroso, de amizade, como que ele aparece, né? Como você se sente uma fraude, você acha que você não é merecedor de nada, né? Nem daquela relação. A pessoa que sofre com essa síndrome, ela tende a ser passiva nas relações. Então ela aceita tudo, ela diz sim pra tudo. Tudo pode porque ela quer ser legal, porque ela, né? E, gente, isso é a pior coisa que existe, porque como eu fui essa pessoa e como eu até hoje eu me policio pra não ser esse tipo de pessoa. Eu me lembro nas sessões de terapia que eu fazia com a minha antiga psicóloga, né, minha antiga psicanalista, de assim, como eu me frustrava com as minhas amizades. Porque eu falava sim pra tudo. Até para aquilo que eu não queria dizer. Muitas vezes, né, eu acho que a maioria dos meus sims eu não queria dizer. Você não colocava limite. Eu não colocava limite. Então, assim, posso fazer tal coisa? Eu não quero que faça isso. Eu vou. Mas eu vou fazer. Eu não quero ir aí. Mas eu vou pra agradar. Eu não quero fazer isso. Tá, eu lá fazendo, porque eu achava que isso era ser amiga. Né? Eu tenho que estar o tempo todo agradando o outro. Mas na hora que eu pedia alguma coisa, a pessoa falava, não quero. Eu me sentia tão frustrada, eu falava assim, meu Deus, mas que amizade é essa que eu entrego tanto e o outro não é capaz de fazer essa coisa porque ele não quer? E aí um dia, falando com a terapeuta, ela falou assim, escuta, não tá errado quem não vai porque não quer, quem coloca um limite. É você que tá errada. Ela falou assim, por que você diz sim pra tudo? Sim. Você quer ser legal? Ela me respondeu isso, você quer ser legal? E eu me lembro que ela fez ela sentou na cadeira e ficou assim, ó. Porque a pessoa que só diz sim, ela fica assim, ó, passiva. Ela tá recebendo tudo que vem. Aí o outro... porque sempre tem os espertos, né? Sim, claro. Com a Bruna pode. Não, na casa da Bruna pode. A Bruna pode, a Bruna é legal, a Bruna aceita. Com a Bruna pode tudo, né? Só que daí quando é com ele, não pode tudo. Não pode. Peraí, eu tenho meus limites, você chega até aqui, né? Você não pode ultrapassar. E como eu era o tempo inteiro ultrapassada, a hora que alguém negava alguma coisa, eu falava assim, meu Deus, mas que amizade é essa, né? Até eu entender que a errada estava sendo eu. E conseguir colocar limites nas minhas relações. Porque você precisa colocar limite em qualquer relação. Qualquer relação. E você se desrespeita, né? Você se desrespeita. Fica aceitando sempre. Sempre. Você não tá se respeitando. E eu identifiquei isso, eu queria ser querida, né? Não é isso, eu não queria... A hora que ela falou, você quer ser legal? Também, né? Que todo mundo quer ser legal, né? Mas eu queria ser querida. Eu queria que a chata do rolê. Eu queria que meus amigos gostassem de mim, eu queria que meus amigos gostassem de estar na minha casa, gostassem de estar na minha companhia, gostassem... E eu achava que eu tinha que fazer tudo, né? Tudo por... Claro que, gente, numa relação também, se você não fizer, fizer o que você quer, também não tem relação, né? Vai pra... Porque aí o nome disso é egoísmo, né? Mas assim, você tem que ter aquele equilíbrio entre o que você faz, tudo bem, amiga, eu vou com você nesse lugar, eu não tô afim de ir pro pagode, se bem que eu tô sempre afim de ir pro pagode.
Mas assim, eu não tô afim de ir pro rock, mas eu vou. Porque semana passada você foi pro pagode comigo e você é do rock. Sim. Então, assim, tá tudo bem, vamos fazer concessões, né? Eu faço concessões o tempo inteiro, né? Mas os meus amigos também fazem. O que não dá é pra gente se desrespeitar, Sim. né? Passar por cima e fazer alguma coisa que não vai fazer bem pra gente, né? Que a gente vai se sentir mal. E eu não sabia que isso também fazia parte da síndrome da impostora. É verdade? Eu tava vendo de novo no podcast com a Ana Beatriz Barbosa, porque pra mim a síndrome da impostora tava só ali nas relações profissionais. Não, E aí eles estavam falando sobre isso, que a pessoa que diz muito sim. Eu falei, gente, sou eu. Eu tô parecendo o Paulo Gustavo naquele filme dele com a Mônica Martelli, que eles estão planejando um funeral. E aí o cara começa a explicar por que o cara morreu, né? Daí fala, ele sentia isso, Paulo Gustavo. Eita, eu tenho. Eita, tô sentindo isso. Mas também, caramba, eu vou morrer amanhã. Eu fui vendo as coisas do síndrome de impostora, eu falei, gente, eu tenho isso, também tenho. Eu gabaritei. e a gente tem alguns indícios aqui, né? Sim. Da autossabotagem. Mas é importante falar que não é todo mundo que vai desencadear quase todos esses. Alguém vai desencadear outro. Não é uma todo mundo coisa... vai gabaritar igual eu. A questão de cada pessoa, né? Sim. E alguns podem ser, né? Duvidar, né, das próprias qualidades, não reconhecer suas conquistas, ter autocrítica muito grande e constante, ser autodepreciativo, né? Começar a procrastinar tarefas que executava com facilidade. Isso aqui me pegou, que eu não sabia que podia acontecer isso. Você começa a não querer fazer negócio que você fazia rapidinho, com facilidade. Sim. Que louco isso. Porque daí vem a questão do perfeccionismo, né? Porque você acha que você procrastina porque tem que ser perfeito, né? Porque você precisa entregar o melhor, você precisa... Então, como você nunca vai ser perfeita, você não faz. Entendi. Né? Por isso que tem até... Claro, a gente tem que dar o nosso melhor sempre, né? Mas tem aquele ditado, né? Antes o feito do que o não feito, né? Mal feito? Não, é antes o... Mal feito do que não feito? Não, isso não. Não sei. É antes o... Ai, quando as pessoas postam muito isso agora, quando vão pra academia. Tem que pesquisar. Tipo assim, antes o feito do que o não feito. Assim, antes o imperfeito, lembrei. Tá. Antes o imperfeito do que o não feito. Tá. Né? Então, assim, quando você busca muito perfeccionismo, essas coisas também faz parte da autossabotagem, né? Tá vendo, gente? Cuidado aí com isso aí. Mas antes de você ir lá sair ticando tudo, aí falar, se eu tenho, o ideal é sempre procurar um especialista, Sim. né? Pra ter o diagnóstico correto, gente. Não vai se autodiagnosticar por causa de um vídeo, por causa de uma pessoa que falou que tem, você fica ticando. Eu também tenho. Não. Sim. Procura um especialista. E a gente, dentro dessas coisas, né, esses sentimentos que você falou, né, tem o medo do sucesso, né, aquela famosa crença limitante, né, experiências passadas, né, você fica com críticas excessivas, pensando em experiências passadas, né, sei lá, na sua infância e coisas assim. E aí eu pesquisei aqui também, né, mais coisas pra gente perceber se a gente tá vivendo isso, né, que é a autossabotagem, né, sobre as coisas que a síndrome tá na bolsinha aqui da síndrome da impostora, né. Que é a autossabotagem, que a gente tá falando agora, né? Que você subestima e mina o seu próprio sucesso, né? Aí a gente procrastina, chega a evitar oportunidades, né, de crescimento, sabotando a sua própria inteligência, seu próprio trabalho, por medo de ser descoberto, que a gente já falou isso, né? O perfeccionismo excessivo, né? Então você estabelece padrões altos demais, até irreal, que é porque você não vai cumprir mesmo, entendeu? Aí você busca uma perfeição em excesso. Uma meta ali muito alta, você sabe que você não vai conseguir. Sim. E aí você culpa, olha, eu sabia que eu não ia conseguir. Sabia que não ia conseguir. E aí quando você consegue, você fala, mas foi sorte. Não foi mérito meu, né? Nossa, mas eu dei muita sorte nisso aqui. Cara, eu dei muita sorte. Os outros os outros eram muito ruins, por isso que eu peguei, sabe? A comparação, que a gente já falou, né? Você tá sempre se comparando e se sentindo menos competente, menos inteligente do que os seus colegas, né? Então isso é uma coisa pra gente ficar de olho, né? O pânico do fracasso. Claro, todo mundo tem medo do fracasso, Sim. né? É normal, gente. É normal, todo mundo tem medo do fracasso, né? E aí você tem medo de não atender às expectativas do outro, isso seja no trabalho, seja nas relações, né?
Aí isso faz o que a gente tenha medo de abraçar novas oportunidades, que a gente tem tanto medo de fracassar que a gente fala, eu não vou nem pegar. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim, não vou nem tentar. Tá. Não vou nem tentar que não vai dar certo isso aí, né? E a desvalorização dos próprios feitos, né? Que é isso, você faz uma coisa muito legal, mas você nunca acha que foi legal, né? Você minimiza tudo que você fez, né? Você não é aquela pessoa que é fã de si próprio, né? Que tá lá sempre te incentivando. Você tá sempre ignorando as evidências de que você é uma pessoa boa, uma pessoa capaz, né? Então, essas são coisas pra gente ficar alerta, né? E aí eu pesquisei também, né? O que a gente pode fazer, né? Que muito me interessa, né? Então, primeiro compreender, né? E aceitar que você tá passando por isso, né? E aí você desafiar esses pensamentos negativos, né? E autodepreciativos, né? E substituí-los, né? O famoso orar e vigiar, né, gente? Né, você fazer aquilo que a gente também já falou agora, né? Você tá pensando no caso assim, você tá pensando numa coisa ruim, aí você, não, gente, por que eu tô me vendo nesse cenário? Deixa eu mudar, deixa eu me ver num cenário melhor, que não é aqui que eu quero estar, né? Refletir sobre suas próprias definições de sucesso, né? E valorizar suas realizações, né? Reconhecendo que o fracasso faz parte do processo, não tem como não fracassar, gente, não tem como. Você aprende, né, também com o fracasso. Não tem como, né? E buscar oportunidades para desenvolver mais habilidades, competências, né? E isso vai construindo autoconfiança e terapia, né? Terapia sempre, né? Que você falou que também é muito comum, sabe, que eu vejo, o pessoal que tem medo de dirigir, né? Eu não falo que eu gabarito tudo? Tem medo de dirigir. Porque começa a pensar nos cenários horríveis, assim. Horríveis, Eu falo assim pro meu marido, eu dirijo muito bem se não tiver mais ninguém dirigindo. Se fosse só eu na rua, eu tô ótima. É muito louco isso. Eu morro de medo de dirigir. Por que eu tenho medo de dirigir? Porque eu tenho medo do outro. Entendeu? Eu tenho medo que o outro vai falar, ó, lerda, ó essa aí que não sabe estacionar, olha essa que não sabe fazer. Então o outro o julgamento me deixa panicada, entendeu? Eu dirijo em Santa Bárbara do Oeste, que é a cidade onde eu nasci, que minha família tá. São Paulo não. E ainda com medo. São Paulo não. Inclusive teve uma história agora engraçada, que a gente tava agora esse final de semana em Americana, em Santa Bárbara, né? E aí a gente voltou no domingo, à noite. Aí meu marido falou assim pra mim, ô Bruna, vai dirigindo, tô cansado. Você precisa ir, porque toda vez ele fala, você precisa treinar, você precisa fazer, né? Até porque ele gosta de beber, né? Então pra ele é muito conveniente que eu dirija, né? Aí eu falei assim pra ele, filho Domênico, eu não quero dirigir agora, né? Porque não é hoje, que eu sempre falo que não é hoje que eu vou perder o medo, né? Aí ele falou assim pra mim, Bruna, medo a gente enfrenta. Eu já tive muitas coisas na vida que eu tive medo e enfrentei. Aliás, talvez o próximo medo que eu deva enfrentar é de você ir dirigindo para São Paulo. Porque eu também tenho medo de imaginar você dirigindo até São Paulo. Aí vai atacar a síndrome do pânico, não? Ele falou, mas é o medo que eu tô disposto a enfrentar. Tá vendo? É um incentivo. Olha que incentivador, né? Aí eu falei, Domênico, mas não vai ser hoje, porque daí ainda escureceu, aí dirigindo no escuro fica pior, né? Então, e eu tô com 41 anos. Perder aos poucos o medo. Vai devagarzinho. Vou dirigir quando, amiga? Dirige um quarteirão, assim, né? De casa. Depois pegando estrada, né? É que eu acho que o dirigir também, pra mim, não é uma coisa que eu sempre... Porque eu nunca tive carro aqui em São Paulo. Então, começa por aí. Não é uma coisa que eu precisei aprender, que eu sempre me virei com transporte público e Uber. Né? E agora, casada, meu marido tem carro. Quando a gente sai junto, ele dirige. E isso, eu tô sozinha, eu me viro muito bem. Agora, no interior não tem como, né? No interior não tem metrô. É mesmo. No interior é muito ruim, gente, você não ter carro, né? Então, no interior, eu acho que eu aprendi no interior porque era uma necessidade mesmo de locomoção, né? E também porque é mais tranquilo, né? Então, eu acho que foi mais fácil pra mim. Não tem nem comparação, né, com o trânsito de São Paulo. Não. Mais estressante do planeta. Exatamente. A gente tem muita coisa aí que a gente podia ficar horas aqui lembrando que pode ser, né? É só você olhar pra sua vida aí. Aí alguma coisa você vai achar. Inclusive o podcast foi eu quase me auto-sabotei. Porque a Aline foi muito mais... A gente criou o projeto e a gente ficou super empolgada.
Aí, na hora murchou de começar, eu já tava totalmente murcha, assim, tipo assim, ai meu. Aí a Aline falou: não, você tava. A sua empolgação fez eu ir. Eu falei isso na terapia. Eu falei assim: se não fosse a Aline, eu não ia começar. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Eu tive um projeto com um amigo meu também, que eu que criei. Eu achei o máximo. Quando eu mostrei pra ele, ele achou o máximo. E na hora de começar, eu falei: nossa, é uma bosta. Aí ele ficou no meu pé. Crítica, Ele ficou no meu pé, vamos fazer. E a gente fez, na pandemia, era uma série de vídeos, né, que a gente fazia, que chamava Isolados. Muito legal. E aí a gente fez, e assim, foi muito legal, porque, nossa, eu escrevi mais de 30 roteiros, a gente fez foi uma coisa legal, porque a gente se desenvolveu como ator, eu me desenvolvi como roteirista, e muitas pessoas gostavam, obviamente que muitas não gostavam, Sim. né, ninguém vai agradar todo mundo, né? Mas, assim, não me deu nenhuma personagem na televisão. Mas, assim, pessoas importantes vieram falar comigo na época, sabe? Assim, de me colocar em núcleo de... Roteirista? de roteirista e tudo mais. Foi uma experiência boa e que eu não teria feito se não fosse alguém ali me incentivando. Então, eu falei isso na terapia, né? Eu falei, eu preciso sempre dessa pessoa pra me levar. Então, assim, isso é um ponto que eu fico sempre em alerta, né? Porque às vezes é um projeto meu, e se é um projeto só meu, quem que vai me colocar pra frente? Quem é que vai te motivar? Entendeu? Tem um meme, você já viu aquele meme da menininha escorregando no escorregador? Se ninguém te motiva, você mesmo se motiva e ela mesmo se empurra. É isso que eu tenho que fazer. Vamos fazer isso. Nem que seja um chute, né? Eu me chutar, vai. Vai que vai dar certo. Pedala, vai em frente, vai andar que o mundo é grande. O podcast, a gente super capaz aqui, ó. Aprendemos várias coisas novas na faculdade pra fazer. A gente tem que tentar, né? Tem que tentar, exatamente. A gente tem que estar pra jogo, né? A gente tem que estar... É aquela coisa, né? É um outro ditado que eu ouvi, que eu gostei muito, né? Que a sorte, ela só te tira pra dançar, né? A oportunidade, a sorte, ela só te tira pra dançar se você estiver no salão. Pronto, é isso. Então, se você não tá no salão, não vai ser chamada pra dançar. E quando eu falei isso pra um amigo, ele ainda falou... Não adianta estar no salão, tem que estar bem vestido. Olha, já vai levando. Então, Isso, vamos pro salão, então. Vamos pro salão, gente. Vamos ao fim desse episódio. Se você gostou, deixa um comentário, curtida, compartilha. Incentiva a gente, né, gente? É isso aí, gente. Não sabota a gente não, hein? Já chega a gente. Já chega a gente. Tchau. Tchau.